Olá, você que gosta de esporte para além da competição. Está no ar o PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Um espaço para falar de olimpismo, da humanidade dos atletas e apresentar as várias facetas das ciências do esporte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodGel. Eu sou o William Douglas, membro do Grupo de Estudos Olímpicos, e aqui ao meu lado está o Rovilson Freitas. Olá, Rovilson. Olá, William. Mais uma vez aqui. É um grande prazer e vamos lá, mais um episódio. E conosco também a professora Kátia Rubio, que é coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. Olá, professora Kátia. Olá a todos vocês que nos ouvem, que nos veem. É um prazer estar aqui para mais esse podcast falando de meios de comunicação e Jogos Olímpicos. Professora Kátia já falou que nosso tema continua sendo comunicação. Afinal de contas, no episódio anterior nós falamos sobre rádio, sobre mídia impressa. Então você que ainda não ouviu, ouça o episódio anterior. Claro, dá para ouvir esse episódio e depois voltar naquele também, mas vem numa sequência do assunto. Então a gente tinha falado sobre a importância dos veículos de comunicação impressa na estruturação dos Jogos Olímpicos, do rádio. No episódio anterior tem áudio dos brasileiros em 1952, tem áudio da semifinal do basquete brasileiro em 1948, mas esse episódio a gente vai chegar um pouquinho mais próximo dos dias atuais. Mas não dá para pensar na comunicação olímpica em 2024 sem voltar nos anos 60 e principalmente nos anos 80. Qual foi a importância da televisão nesse período, professora Kátia? A televisão, ela chega no movimento olímpico em 1960, nos Jogos de Roma, ainda para uma transmissão para o continente europeu. Mas é nos Jogos de 1964, em Tóquio, que a gente começa a ter as primeiras transmissões ao vivo via satélite para todo mundo. O que isso vai causar no movimento olímpico? Vai ser a grande transformação do movimento olímpico, porque a gente passa a ter a transmissão da imagem daquilo que é a razão de ser do esporte, que é o atleta em performance em tempo real, executando uma ação atlética. Se naquele momento em Tóquio isso foi um teste, e é interessante pensar que os Jogos de Tóquio marcam uma volta por cima, não é, do Japão após a Segunda Guerra Mundial, após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Então, os Jogos de Tóquio foram uma grande vitrine de tecnologia daquilo que o Japão viria a ser também no futuro. Mas as imagens da televisão, elas são um marco histórico nesse sentido, não é? A gente passa a ter dali um gráfico, uma linha em ascensão que não cai até hoje. E isso vai promover uma virada no movimento olímpico, porque os organizadores dos Jogos começam a perceber que a venda das imagens dos Jogos, elas são muito mais rentáveis do que o público pagante, não é? Então, na medida em que você tem uma outra fonte de renda, os esforços dos dirigentes olímpicos também começam a se voltar no sentido de explorar essa marca. Veja bem, década de 1960, nós ainda vivemos o auge do amadorismo. O que isso significa? Ou o que isso significava? Que havia um pacto dentro do movimento olímpico no qual o amadorismo era um dos seus pilares, era uma das estruturas, das bases do movimento olímpico. Então, todo atleta que se dispusesse a ser olímpico, ele não poderia ter atividades remuneradas com o seu fazer de atleta. Não é? Então, ele podia ser engenheiro, ele podia ser médico, ele podia ser escriturário, ele podia ser o que fosse, mas ele não podia ter qualquer ganho em relação à sua prática esportiva. Isso levou, inclusive, o nosso bicampeão olímpico, Adhemar Ferreira da Silva, a recusar a oferta de uma casa
porque isso se configuraria como um ato profissional. Então, o Jornal de São Paulo fez uma campanha de arrecadação, conseguiu os rendimentos para isso, porque ele e a família dele moravam numa casa alugada, mas ele teve que renunciar a essa casa, porque senão aquilo se configuraria como profissionalismo. E ele ainda queria continuar a competir, não é? Então, é uma época em que se sabe que sim, havia a circulação de remuneração, mas isso era chamado de amadorismo marrom, não é? Porque os atletas normalmente recebiam dinheiro, recebiam luvas, bônus, até mesmo carro, apartamento, em troca da sua atuação, mas isso nunca era explícito, não é? E uma das questões que essa transformação do movimento olímpico causa é justamente o fim do amadorismo. Esse fim do amadorismo vem após a década de 80, não por acaso, quando a gente vê um momento histórico também de dissolução da União Soviética, os Jogos de Barcelona, e a partir dali, o Barcelona 92 a gente já tem, não a União Soviética, né? Tem a Comunidade dos Estados Independentes sendo representada, a entrada de equipes profissionais, de tenistas profissionais, no basquetebol, do Dream Team norte-americano, e que já tem uma questão polêmica ali também, até pela imagem que se fazia, né? Com os patrocinadores, o uso que se fez sobre isso, um processo que vai se intensificando cada vez mais, até porque hoje a principal fonte de renda do Comitê Olímpico Internacional é a venda de direitos de transmissão. Agora, na década de 2020, em torno de 61% do dinheiro do Comitê Olímpico Internacional vem do dinheiro da venda do direito de transmissão para emissoras de televisão. E essas emissoras de televisão, elas acabam tendo também quase que um monopólio no direito de informar, porque quem não compra os direitos de transmissão tem muito pouco acesso às imagens olímpicas. Você tem, geralmente, acordos para 3 minutos de uso diário de imagem. Com esses 3 minutos, é muito pouco, ainda sobre uma série de amarras. Ou seja, isso dificulta a própria divulgação do movimento olímpico por quem não detém os direitos de transmissão. Mas esses direitos de transmissão, paradoxalmente, são aquilo que mantém o movimento olímpico. É um enrosco, mas movido aí também, é o que também sustenta financeiramente o movimento olímpico, né, professora Kátia? Veja assim, até chegarmos nisso que acontece hoje, William Rovilson, né? É um caminho que foi feito pedrinha por pedrinha, não é? Porque nós temos aí, por trás de todo esse movimento, interesses das grandes empresas de material esportivo relacionado tanto com o Comitê Olímpico Internacional, como com as federações internacionais dos esportes. Inclusive, uma das mais potentes foi a FIFA. Não é? Então, havia ali não apenas a questão da informação, mas havia todo um movimento de assim, olha, não dá mais para segurar esse imbróglio causado por um princípio moral chamado amadorismo, que na verdade era uma grande fachada. Né? Então, tem uma cena clássica do Pelé na Copa de 1970, quando a Puma e a Adidas tinham feito um acordo de calmaria, porque era tão feroz a busca pelos atletas patrocinados por essas empresas, que eles estavam vendo que eles iam se quebrar, não é? E aí houve um acordo ali de que assim não haveria assédio aos atletas naquela edição da Copa do Mundo. Mas aí, curiosamente, num jogo do Brasil, o Pelé, no momento do apito inicial da partida, ele levanta a mão e pede 1 minuto para ele amarrar as suas chuteiras. Ele tinha tido todo o tempo do mundo para fazer aquilo. Mas aí, o que acontece? As câmeras projetam o seu foco no pé do Pelé, que usava uma chuteira Puma. E ali ficou claro que assim, havia sido rompido um acordo entre as empresas e a Puma tinha saído na frente. Então, isso vai se repetir, é uma luta feroz que vai
ter seus desdobramentos também na questão da comunicação. Por quê? É ali que nasce o marketing esportivo, não é? Então, a gente não vai conseguir falar apenas de informação, de jornalismo, se nós também não falarmos de todas essas ações diretas e indiretas que buscavam projetar as marcas que vão ser as grandes responsáveis pelo processo de profissionalização, não apenas dos jogos, mas principalmente dos atletas. E essa curva, ela acontece no final dos anos 80, começo dos anos 90, também em função da impossibilidade, era insustentável que os jogos permanecessem daquela forma que era feita até os Jogos de Montreal, em 1976, quando houve um grande prejuízo para a cidade de Montreal e para a província de Quebec, porque os prejuízos daquela edição olímpica foram pagos em forma de impostos pela população de Quebec por quase 20 anos, não é? Então, some-se, né, a insustentabilidade dos jogos naquele modelo estatal, relação Estados nacionais e COI. E todo essa pressão por parte dos atletas que queriam ser remunerados pelo que eles faziam. Então, a grande virada da comunicação olímpica se dará, então, nessa transição entre os anos 80 e 90, que vai levar ao profissionalismo na década de 1990 até hoje. Em termos de informação, qual é a grande questão colocada aí? O COI vai perceber a força que ele tem pelo produto que são os Jogos Olímpicos, né? Então, a terminologia dos Jogos também muda. Os Jogos deixam de ser uma celebração para serem um produto. Então, no momento em que os Jogos se tornam um produto, o COI, que deveria ser uma instituição sem fins lucrativos, começa a perceber que aquilo que ela tem de mais precioso é a imagem da competição e tudo aquilo que circula dentro da Vila Olímpica, aquilo que circula entre os atletas. Então, com o passar do tempo, nós temos não apenas o monopólio da imagem e da informação, mas também o monopólio sobre os feitos atléticos dos atletas, porque nem os próprios atletas têm direito à imagem dos seus feitos em ambiente olímpico. Então, é uma grande balbúrdia. Você fala da questão do monopólio da informação. Hoje a gente tem um filtro que vem das imagens e das notícias produzidas pelo COI, que é um ambiente cor-de-rosa, não tem problema nenhum, não tem tensão nenhuma, não existe qualquer problema em relação a atletas, cidades, absolutamente nada. Mas a gente sabe que atrás dessa imagem existe a falta de informação independente e livre de profissionais que já não têm mais a liberdade de exercer o seu ofício como foi no passado. Fosse hoje, certamente, o pódio dos 200 metros dos Jogos Olímpicos do México não teriam a visibilidade que tiveram em função da manifestação dos atletas relacionados com os Panteras Negras. Professor, e a gente tem um outro exemplo muito claro, que foi a cerimônia de abertura dos Jogos de Barcelona em 1992. Uma imagem icônica onde o arqueiro consegue acertar uma flecha e acende a tocha fora do estádio olímpico. Uma imagem impressionante que rodou o mundo e que não é verdadeira, né, Rovilson? Exato. Aliás, cerimônia de abertura é algo que movimenta bastante, né? Seja pela audiência, pela TV. Para quem não sabe, o Rovilson esteve na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio de Janeiro. Ele estava lá, dentro do estádio, como voluntário, na coreografia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Exato. Estando lá, me deu uma visão, né, interessante, né, de como as coisas funcionam e já até fazendo um gancho com relação às redes sociais. A própria transmissão da cerimônia de abertura, que começa com a TV, né, e você
calcula isso pela audiência. Hoje nós temos novas mídias que vão transmitir a cerimônia de abertura, então nós temos transmissão pelo YouTube, por exemplo, né? Teremos, acho que a transmissão ao vivo talvez seja pela primeira vez no YouTube, e o quão a rede social ela se movimenta nesse momento, né? E eu acho que é bem importante fazer essa ligação. Existe uma grande movimentação da rede social, seja ela por texto, né, que é o Twitter, o X. Hoje nós temos o Instagram, né, que é uma rede social de fotos, principalmente, mas também de vídeos, mas que tem essa dificuldade. Há uma limitação muito grande daquilo que pode ser mostrado nas redes em relação à competição olímpica. Então, há uma movimentação, mas também há uma limitação por parte do COI, em que o atleta, por exemplo, não pode colocar uma imagem, um vídeo da sua performance. Mas, falando especificamente de números, vou aqui ler alguns números relacionados às Olimpíadas de 2016. Durante a cerimônia de abertura, foram quase 75 bilhões de impressões sobre o evento. Foram 187, ao longo dos Jogos Olímpicos, 187 milhões de tweets. Twitter, né, é uma mídia de texto, de menções a Jogos Olímpicos. Então, é uma movimentação muito grande, né, dentro das redes sociais. A partir de Tóquio, a gente tem ali a ascensão do TikTok também, um reforço do Instagram, e o Instagram hoje talvez seja a rede social com mais abertura, né? E uma coisa que é curiosa é que muitos atletas usam o Instagram como uma forma de conseguir patrocínio, de conseguir se manter dentro da modalidade, fazendo um paralelo quando eles não podiam antes, né, ter qualquer tipo de remuneração para sua prática esportiva. Então, eles acabam usando o Instagram como uma maneira de conseguir se manter dentro do esporte. E cada vez mais as entidades que organizam o esporte, que participam do sistema esportivo, então tanto o Comitê Olímpico Internacional como as federações, os clubes, os próprios atletas, eles passam a abastecer os canais próprios. As mídias sociais, elas têm essa função e acabam tornando essas entidades em produtores de conteúdo, né, professora Kátia? E aí você vê uma coisa muito paradoxal acontecendo, não é? Porque da mesma forma que as entidades esportivas privam os atletas da sua imagem, eles querem que os atletas usem a sua imagem para trazer público para o espetáculo esportivo. Então, assim, de que forma lidar com isso? Eu gosto sempre de reforçar que o esporte sem atletas seria apenas uma abstração, que aquilo que humaniza o esporte é justamente o atleta. Então, quando se proíbe o atleta de ter a liberdade de postar, a liberdade de informar aquilo que é ele, pessoa, como atleta, existe ali, no meu entendimento, um abuso de poder. Não é? Porque, então, assim, usar a imagem do atleta pela instituição é possível, sim, mas o atleta fazer a sua própria imagem, não. Então, é muito interessante. Nos anos 2000, o Comitê Olímpico Internacional fez uma campanha chamada Celebrando a Humanidade. Eram 6 episódios, 30 segundos, uma coisa belíssima, mostrando o quanto, né, os atletas são importantes, são fundamentais para o movimento olímpico, e a beleza do esforço, a beleza da dedicação, enfim. Só que, ao mesmo tempo, existe um controle dessa imagem que, assim, o COI pode fazer a sua campanha de celebração da humanidade usando as imagens dos seus atletas, mas os atletas não podem celebrar a própria humanidade. Então, como isso? E a gente vê muito pouco se discutir isso dentro da comunicação, dentro do jornalismo, não é? Porque muitas vezes o jornalismo, de uma forma geral, fica muito preocupado com a competição, com os resultados das competições, fofocas, não é? Mas
essas questões que são centrais à vida do atleta, dos atletas, do movimento olímpico, isso vai escapando pelas mãos dessa comunicação que vai fazer a opinião pública e acaba sobrando só para nós que somos os estudiosos disso e que, se não for traduzido para essa linguagem, como desse podcast, acaba se esvaindo. E nós estamos aqui para mostrar que, assim, olha, é isso, se a gente quer fazer um documentário de um atleta olímpico, fazer a biografia de um atleta olímpico, a gente não pode usar essas imagens produzidas na competição olímpica, porque não são do biografado, da biografada. A gente tem que pagar alguns bons $1.000 para o Comitê Olímpico para usar por um ano. Inclusive, quem quiser acompanhar a biografia da Fofão, levantadora olímpica brasileira campeã, está aqui no canal Olimpiar do YouTube, para quem nos acompanha pelo YouTube. Se você acompanha em outra plataforma, como o Spotify, vai no YouTube do GEL, no Olimpiar, você pode acompanhar lá um documentário que foi produzido com a atleta brasileira Fofão. Não temos as imagens olímpicas, mas há uma solução ali muito criativa para que você possa acompanhar os principais momentos que a Fofão viveu como atleta olímpica. E mas falando... sem dar spoiler, hein? Sem dar spoiler. Vale a pena acompanhar. E tá lá, tá aberto no YouTube para quem quiser acompanhar a história da Fofão. Bom, e falando também de outras produções do Grupo de Estudos Olímpicos, os Jogos Olímpicos agora de Paris em 2024, as televisões têm direito de transmissão, compram, o streaming aberto, então o YouTube compra o direito de transmissão, mas ainda há veículos que são credenciados, que não precisam pagar para estar nos Jogos Olímpicos. Esse credenciamento ele passa por uma série de critérios, inclusive por audiência, pelo acompanhamento que se faz das modalidades esportivas ao longo dos anos, e nós temos um veículo, o site Dibradoras, que é feito por uma colaboradora do Grupo de Estudos Olímpicos, do GEL, a Roberta Nina, que estará em Paris para acompanhar o futebol feminino. A credencial que foi designada ao Dibradoras é específica para o futebol feminino e a Roberta Nina conta para a gente a expectativa dela de como será esse trabalho nos Jogos de Paris 2024. Olá, amigos do GEL! Aqui quem fala é a Roberta Nina. Eu sou jornalista do Dibradoras, veículo formado por mulheres e focado na cobertura feminina nos esportes. Estamos no ar desde 2015 e nesse ano faremos nossa segunda cobertura olímpica em loco, dessa vez em Paris. Em 2021 estivemos em Tóquio, vivemos aquela Olimpíada atípica em meio à pandemia, com as arquibancadas vazias, mas dessa vez, finalmente, vamos viver os Jogos Olímpicos de verdade. Nós estamos credenciadas para a cobertura do futebol, que é o carro-chefe da nossa cobertura, e a nossa credencial foi concedida pelo COB, assim como aconteceu em 2021, e mesmo que a nossa credencial não permita uma cobertura ampla, né, plena em todos os esportes, estar com essa credencial facilita muito o nosso trabalho e nosso acesso aos espaços, né, onde a gente vai poder entrevistar atletas, conhecer instalações olímpicas e vivenciar todo o clima olímpico, né, todo o clima esportivo que vai envolver Paris e as outras cidades da França. Eu chego lá em Paris no dia 23 e no dia 25, antes mesmo da cerimônia de abertura, estarei em Bordeaux, porque vou acompanhar a estreia da seleção brasileira feminina de futebol diante da Nigéria. Então, a seleção estreia em Bordeaux. Além disso, estaremos de olho nos recordes das mulheres, nas pautas comportamentais, que sempre envolve o universo das atletas, como saúde mental, maternidade, feminismo e as histórias de superação. Essa edição promete ser bastante relevante para as mulheres brasileiras, porque pela primeira vez na história, elas serão maioria na delegação do time Brasil, com 153 representantes, 55% do número total. Então, para efeito de comparação, o índice foi de 47% em Tóquio há 3 anos. E de acordo com o COB, né, o Comitê Olímpico do Brasil, a projeção é de que as mulheres não sejam só maioria na delegação verde-amarela, como também conquistem mais medalhas do que os homens em Paris. E nós estaremos lá para registrar esse feito. Enfim, amigos do PodGel, estou pronta para acompanhar tudo isso direto da Cidade Luz e contem comigo para enviar as novidades que irei acompanhar por lá, aqui para vocês. Abraços para todo mundo do grupo.
ou seja, tem os direitos de transmissão para televisão, tem um monopólio muito grande da imagem, mas a internet possibilita também a entrada de outros meios de comunicação, de outras linguagens, que acabam trazendo à tona pautas que muitas vezes escapam dos outros veículos de comunicação, né, professora Kátia? Eu vejo que a criatividade humana não tem limite, né? E a ousadia também não. Vejo que é isso. Esse tema, esse fenômeno, né? Ele parece líquido. Então, por mais que o COI esprema entre as mãos, sempre vai escorrer pelo vão dos dedos, não é? Então, temos aí sim a criatividade, e é muito curioso, né, William, o Wilson, pensar que o áudio volta a ser um grande elemento de informação e de narrativa sobre aquilo que acontece. Porque se a gente não pode usar a imagem, então a gente cria essa imagem por meio de uma narrativa que pode vir ou não acompanhada não da imagem presencial, aquela imagem real, em tempo real, mas ali a gente pode ilustrar com fotos, com sequência de fotos, com ilustração, com mangá, enfim, está aí a criatividade humana para mostrar que não haverá a possibilidade de sonegar a informação que nos é tão preciosa quanto a própria competição. E essa possibilidade cada vez mais dentro das redes sociais também, né, Rovilson? Com certeza. Eu imagino que essa edição dos Jogos Olímpicos de Paris sejam a edição dos Reels, daqueles vídeos curtos que a gente passa e que a gente acompanha. Nos Jogos do Rio 2016, que é a última edição que a gente tem alguns dados, havia uma certa dificuldade, inclusive, de você publicar conteúdo. Então, se você tentava fazer uma live dentro de um ginásio ou de algo relacionado aos Jogos Olímpicos, não subia, não carregava. Parece que já havia uma tentativa de controle ali. Não tivemos nos Jogos de Tóquio porque não teve público, não teve participação de outras pessoas além das que estavam diretamente envolvidas. Mas eu imagino que essa edição dos Jogos ela vai trazer muitas imagens, principalmente das redes sociais. Eu acho que bastante coisa do entorno, daquilo que está acontecendo em volta. Nós já tivemos um fenômeno que dessa vez nós teremos alguns chamados influenciadores digitais que viajaram especificamente para poder fazer essa cobertura. Eu imagino que eles façam uma cobertura um pouco à margem, do que seria a cobertura oficial. E o Twitter, que agora se chama X, que acaba sendo uma fonte para os jornalistas. Os jornalistas eles acabam informando muito via Twitter, via X. É uma rede de texto que já foi uma rede de texto mais curto e agora ele permite que você tenha mais textos e você pode mesclar ali com imagens, com vídeos e tem uma aderência ainda bem grande. E o Facebook, que era um protagonista nos Jogos de 2016, agora parece que vai ter um pouco menos de protagonismo, vai ter um pouco menos de exposição e, enfim, acredito que essa seja a Olimpíada do Instagram. Há longínquos 8 anos o Facebook tinha outro papel. Exato. Professora Kátia, um prazer a gente poder ter falado mais uma vez de comunicação olímpica, falando de televisão e de mídias sociais. Mas eu ainda quero falar mais uma coisinha. Ainda em cima do que o Rovilson está falando, eu fico muito preocupada com esse protagonismo dos influencers, porque isso retira do jornalismo uma responsabilidade pelo apuro da informação. Lembrando que na nossa formação em jornalismo tem sempre uma questão fundamental que é ouvir todas as partes. Influenciador não faz isso, não é? Então, é muito importante que o jornalismo não perca o seu lugar, o seu papel, que é informar, não é? Informar com qualidade, informar com responsabilidade, informar com ética e não simplesmente criando fatos para ganhar like, para ganhar projeção. Eu espero que as redes também favoreçam o trabalho dos jornalistas sérios.
Informar não é apenas divulgar, né, professora Kátia? Tem muito mais coisa por trás disso, tem muito mais assunto para outras edições do PodGel, professora Kátia. Eu não tenho dúvida, né? Nós já estamos aqui prontos para acionar os nossos botões para trazer mais conteúdo com qualidade das pesquisas produzidas pelo Grupo de Estudos Olímpicos a partir dos dados da nossa pesquisa com os atletas olímpicos brasileiros. Rovilson, nos falamos em breve, nos ouvimos em breve no PodGel. Com certeza, muito obrigado por mais esse convite e não vejo a hora do próximo. E a você que nos ouve, que nos acompanha, muito obrigado, fique ligado, acompanhe, não esqueça de curtir, de compartilhar e espalhe por aí conhecimento sobre os Jogos Olímpicos PodGel.